Oi, oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Liandra e eu conto relatos sobrenaturais aqui todos os dias enquanto eu faço a minha make. Às vezes é um terrorcast e às vezes é um make com os relatos, que é o caso de hoje, gente. As velhinhas só estão acesas aqui agora pro início do vídeo, tá bom? E não recomendo fazer isso em casa. Mas é isso, gente. Se você caiu de paraquedas aqui, eu também conto relatos mais curtos lá no meu TikTok, no meu Instagram. Essas redes sociais vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Todos os conteúdos aqui do canal também estão disponíveis lá no Spotify, então o link também vai estar aqui embaixo na descrição. Se você tiver algum relato para me enviar, o e-mail também tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Bom, chega de conversa fiada e bora para os relatos de hoje. Mas antes, caso você ainda não seja inscrito no canal, não esqueça de se inscrever, porque estamos tendo vídeos novos todos os dias. E também não esquece de curtir o vídeo agora no início, porque ajuda muito a divulgar meu conteúdo aqui na plataforma. Bom, agora chega de conversa fiada e bora para os relatos de hoje. Eu fui sentar aqui pra gravar o vídeo e eu esbarrei na mão e ela quebrou. Então durante o vídeo a mão vai ficar quebrada, espero que não atrapalhe a experiência de vídeo. E eu tô aqui imaginando como eu vou consertar isso depois. Mas isso é pra Liandra do futuro. Bom, gente, vamos começar, então vamos pro nosso primeiríssimo relato. E o nosso primeiro relato se chama A Terrível Premonição no Meu Aniversário. Olá, Liandra, me chamo Oliver, nome fictício, tá bom? Não vai aparecer nomes no decorrer do relato, só o meu mesmo, e eu já troquei. Não vou mencionar aonde isso aconteceu, cidade, nem estado, nem nada do tipo, pois eu acho um relato muito pesado, apesar de que muitas pessoas não acreditam quando eu conto essa história. Mas juro por tudo que é mais sagrado que é verdade. Bom, toda a história de fato começou cerca de 2 dias antes do meu aniversário de 10 anos. E isso já faz muitos anos, tá, Ali? Hoje eu já sou adulto, casado, enfim. Bom, 2 dias antes do meu aniversário, aconteceu uma coisa muito sinistra. Eu gostava muito de andar de bicicleta com os meus primos. Bom, nessa época, antes da tal tragédia acontecer, nós morávamos tudo junto, sabe? Tudo no mesmo lugar. A grande parte dos meus parentes por parte de mãe. A casa dos meus avós até então era próximo também, então eu praticamente assim passei grande parte da minha infância / adolescência com eles. E aí, bom, 2 dias antes do meu aniversário, eu tava ali andando de bicicleta, que era algo que eu tinha, que era muito comum, né? Eu estava andando ali de bicicleta, quando de repente, eu e esses meus primos inventamos de descer uma grande ladeira que tinha no bairro onde morávamos. Uma ladeira que na época era temida pela maioria das crianças. Assim, justamente por ser muito perigosa e ter uma periculosidade muito grande. Naquele dia eu estava muito confiante, e ainda mais que meu aniversário estava chegando e não queria de jeito nenhum passar vergonha. Então eu comecei a gritar dizendo que eu iria descer a ladeira. E assim, né, Li, não deu outra. Na hora que eu fui descer a ladeira, eu caí com tudo no chão, bicicleta foi para um lado, eu fui para o outro. Mas assim, apesar de que eu quase me matei e isso seria uma grande fatalidade e afins, não aconteceu nada de muito grave, a não ser por um pequenino detalhe que faz toda a diferença na nossa história. Bom, Li, acontece que nisso que a bicicleta foi para um lado e eu fui para o outro, eu desmaiei. E assim, eu vou contar a experiência que eu tive logo que eu desmaiei. Eu até hoje, e já conversei com algumas outras pessoas também, todos nós teorizamos que o que aconteceu comigo foi uma premonição. Mas eu não sei de fato se foi isso mesmo, mas eu coloco, como se fosse uma premonição. Eu sonhei assim, tive a premonição, que eu tinha acordado logo que eu caí com a bicicleta. Então eu me levantei e fui andando em direção à casa da minha avó. Lembrando que assim, nesse momento da premonição,
eu não via outras pessoas, era como se a rua estivesse completamente vazia. E aí eu ia andando até a casa da minha avó, e quanto mais eu me aproximava, eu ia percebendo que tinha alguma coisa de errado. Quando eu cheguei bem perto, eu vi que tinha muita fumaça saindo da casa. E a partir daquele momento, eu comecei a ver pessoas. Tinha muita gente em pânico, principalmente duas tias minhas. E depois, conforme eu fui tentando entender o que estava acontecendo, eu descobri que elas estavam daquele jeito justamente porque dois dos meus primos estavam dentro da casa que estava pegando fogo, e era a casa da minha avó. E aquilo era muito, muito real. Quando de repente aparece um outro tio meu completamente apavorado, e ele dizia a mesma coisa, que tinha um filho dele lá, tipo um primo meu também. Ou seja, tinha 3 primos meus dentro da casa. É como se naquela premonição tivesse dado um salto de tempo muito grande, de algumas horas. E aí os bombeiros chegaram, apagaram o fogo e não conseguiram salvar as crianças. Ou seja, 3 primos meus acabou falecendo. E aí, do nada, meio que eu senti o meu corpo flutuando. E eu fui diretamente para a parte de trás da onde era a minha casa, que meio que dividia quintal com a minha avó. É difícil explicar, mas quando eu fui para lá, eu vi que estava tudo arrumado, como se a minha festa de aniversário tivesse acontecido poucas horas antes daquele incêndio. E assim, o tema estava exatamente igual o tema que eu havia escolhido na época. Na hora que eu vi aquilo, eu achei muito estranho, então, assim, apesar de que eu era criança, eu logo entendi que tinha acontecido o incêndio e no momento também estava acontecendo a festa do meu aniversário. Novamente o meu corpo flutuou e eu voltei para onde era a casa dos meus avós, que tinha pegado fogo. E aí eu comecei a escutar que o tal incêndio só começou por causa do meu aniversário. E assim, eu não estava entendendo, eu não conseguia entender por que o incêndio tinha acontecido por causa do meu aniversário, eu não entendia. Até que de repente eu senti novamente o meu corpo flutuando. Só que dessa vez eu voltei para onde eu tinha sofrido a queda da bicicleta. E ali eu levantei, é como se eu tivesse acordado. Praticamente a rua toda estava do meu lado, tentando entender se eu estava vivo ou se eu estava morto. E aí eu levantei, sofri alguns arranhões só, a minha bicicleta que ficou bem acabadinha, mas peguei ela e fui para casa. Os meus pais já estavam sabendo da queda da bicicleta, perguntaram se eu queria ir no médico, eu falei que não. Minha mãe percebeu que eu estava muito estranho e eu decidi contar para ela, sabe, o que eu tinha presenciado sobre a tal premonição. E falei com ela que eu não queria fazer festa de aniversário, que eu estava com muito medo, devido, né, a tal premonição. Porém, ela disse que era para eu parar de bobeira e aquilo só aconteceu porque eu caí, que não ia acontecer nada de ruim e que era para eu ficar super tranquilo, sabe? E além do mais, ela disse que havia uns parentes da roça e que eles já estavam chegando, então se não tivesse festa, ia acabar fazendo feio. Então não tinha muito o que fazer, até porque também, gente, quem que ia acreditar, sabe, numa criança? Para todo mundo, na época que eu contei, nada mais, nada menos que disse que foi por conta da queda. E até que eu comecei a pensar também que foi a queda e não ia acontecer nada demais. Bom, eu estava completamente enganado. No dia do meu aniversário, estava tudo com uma energia muito estranha e eu sentia que a qualquer momento ia acontecer uma grande desgraça. Pois bem, Li, a festa começou, eu me arrumei, eu tava tentando ser o mais positivo possível e não ficar assim com cara de triste ou de assustado. Eu lembro que ficava, sabe, olhando os mínimos detalhes pra não acontecer nada. Sempre que eu via alguma coisa relacionada a fogo, eu ficava assim completamente apavorado, com medo. Bom, até que dado o momento, eu escutei os meus avós brigando, tipo, brigando muito como se estivesse discutindo. Só que na hora, eu não me importei. E isso que eu acho bizarro até hoje, porque, sabe, eu me preocupava em olhar tantos detalhes para não deixar aquela premonição acontecer,
que eu acabei deixando passar o que de fato levou ao incêndio na casa dos meus avós, que foi a briga deles dois. Eles estavam brigando porque minha avó já tinha feito bastante coisa para ajudar no aniversário e meu avô não tinha feito nada. E ela só pediu que ele fosse até a casa para poder dar mais uma esquentada no molho de cachorro quente, já que a casa dela ficava mais próxima e tinha o fogão melhor para poder fazer as coisas, do que levar para casa da minha mãe, que também já estava lotada de coisas. E bom, depois deles brigarem, meu avô disse que ia, pegou a panela com o molho de cachorro quente e foi. Só que assim, chegou lá, os meus primos estavam brincando dentro da casa. Sim, os 3 primos que na visão haviam falecido devido ao incêndio. E pelo que meu avô explicou, eles estavam brigando dentro da casa por causa de doce. Lembrando que esses meus primos, eles eram bem mais novos na época. Não me recordo agora, mas se eu não me engano, eles tinham idade entre 6 e 8 anos. E eles estavam brigando por causa de doce. Aí o que aconteceu? Meu avô, esquecido que só, havia deixado a panela no fogo e foi até o bar da esquina para comprar mais bala para dar para as crianças, para elas simplesmente pararem de brigar. E depois disso não se sabe direito o que aconteceu, mas na época o corpo de bombeiros disse que provavelmente foi isso que deu início ali, né, ao incêndio. E assim, no final das contas, o final foi igual à minha premonição. Os meus 3 primos faleceram queimados. Assim, eu fiquei horrorizado, tipo horrorizado mesmo, a ponto de que eu fiquei muitos anos sem comemorar o meu aniversário. E ficou um clima muito estranho, sabe? Por mais que eu não tinha culpa de nada, eu sentia que as pessoas da minha família, de alguma forma, queriam me culpar, como se o aniversário ser meu, sabe, fizesse eu ter culpa em alguma coisa. E isso assim me deixava muito mal, a ponto de que até a minha mãe percebia. E aí um dia ela chamou meu pai, conversou e achamos melhor nos mudar. E depois disso eu parei de ter tanto contato assim com a minha família. Lógico que hoje em dia a gente conversa e tudo mais, só que não como era antigamente. Isso porque a gente se afastou e eu tenho quase certeza que foi por causa desse incêndio. As pessoas, a qualquer custo, queriam culpar o meu aniversário, a minha festa, porque eles falaram na época que a minha mãe podia ter levado o molho de cachorro-quente para casa dela, aquelas coisas de parente, sabe? Mas, assim, Leandra, foi uma fatalidade, parecia que eles só queriam arrumar alguém para culpar. Então, assim, por conta disso, a gente se afastou. Mas confesso que até hoje me dá arrepio só de lembrar, porque querendo ou não foi uma coisa bem traumática. Apesar de que eu nunca entendi muito bem o que aconteceu naquele dia, né? Mas bom, Li, esse foi o relato, eu espero muito que leia. Não sei se vai caber bem alguma coletânea, né? Mas espero que leia e que goste. Um grande beijo. Um beijo, muito obrigada por ter enviado. E olha que coube numa coletânea, eu recebi muitos relatos com esse tema de aniversário, aí eu resolvi fazer, né? Nítido pela maquiagem. Gente, mas que doideira, né? Só que assim, eu não acho que tenha sido tipo uma premonição, porque pela forma como você descreveu, parece que você, tipo assim, saiu do seu corpo e voltou. Mas é bizarro, né? Porque, sei lá, foi como se você tivesse previsto o futuro. Ai, bizarro, né? Mas, gente, você não tem culpa. Aí é foda, né? Aí as pessoas querem pegar uma fatalidade dessa e botar a culpa em cima de uma criança. Não tem nada a ver. Você tava só comemorando seu aniversário, ué. E olha que assim, você ainda quis cancelar a festa. Depois você ainda tava errado. Ai, gente, ó. É complicado quando os adultos começam a querer, sabe, se comportar como criança. Mas enfim, um beijo. Muito obrigada por ter enviado o relato. Eu adorei a história. Adorei realmente. Tipo, assim, é triste, mas foi um relato e tanto. Muito obrigada, né, por ter enviado. Agora a gente vai pro próximo. O nome do nosso próximo relato se chama Festa Interrompida. Olá, Leandra, me chamo Maria Alice e não há problema algum em você citar o meu nome. Bom, essa história, eu estava presente, mas não foi no meu aniversário. E sim no aniversário de 9 anos de uma prima minha, que aqui vamos chamar de Maria Eduarda. Bom, na época,
os pais dessa minha prima Maria Eduarda estavam se separando. Isso porque o meu tio havia se apaixonado, né, fora de casa e estava querendo assumir a tal amante. Eu botei kkkk, Leandra, porque é uma história muito engraçada, mas não convém ao caso. Bom, minha prima estava fazendo aniversário e o bendito do meu tio queria que a amante fosse. Na época já não era amante mais, todo mundo já sabia do caso, mas enfim, gosto de chamar ela de amante até hoje. E bom, meu tio sabia que não ia poder levar ela, o que deixou a bichinha muito irritada. Até hoje, eu fico pensando assim, como pode uma pessoa não ter senso a este ponto, sabe? Era essa menina. A menina já sabia que era amante, já sabia que estava destruindo uma família e ainda por cima ficou chateada porque não foi convidada para a festa. Porque assim, uma coisa, quando você é madrasta, que tipo assim, você já não, sabe, o seu companheiro não estava em um relacionamento há um tempo, ou então estava tudo separado, certinho, mas assim, não era o caso dessa situação, tá? Por isso que é bem estranho. Mas enfim, ela ficou muito brava e minha mãe conta que na época ela chegou até a baixar na casa da minha tia, muito puta, dizendo que se ela não pudesse ir aproveitar a festa, ninguém mais ia. E um detalhe, na época rolava boatos de que essa mulher era a bruxa. Hoje a gente tem certeza que ela é. Que inclusive ela é tipo uma maledite. Ela só conseguiu conquistar o meu tio na base de muita magia. Até porque ele tem dinheiro e foi isso que ela viu nele, sabe? Se é que você me entende. Enfim, e ela proferiu essas palavras de que se ela não pudesse aproveitar o aniversário, ninguém mais ia aproveitar. E aí minha tia não ligou muito, mandou ela caçar o rumo dela, que senão ela ia chamar a polícia. Beleza, a menina então foi embora e a minha tia continuou ali arrumando a festa de aniversário da minha prima. E assim, um detalhe que é importantíssimo eu colocar nessa história. O pai da minha prima não estava na festa porque vamos dizer assim, a maledite lá não deixou ele ir no aniversário da própria filha, e começou a dizer, né, que se ela não fosse, ele também não ia ir. E pois bem, ele não foi. E aí tá ali. Agora você se prepare, porque o que eu vou contar a seguir, eu sei que muita gente não acredita. E assim, vou ser sincera, eu não tiro a razão de quem não acredita mesmo. Assim, não acredita mesmo nessas coisas. Eu mesma só acredito nessa história, gente, porque eu vi com os meus próprios olhos tudo o que aconteceu. Então vamos lá. Bom, estávamos nós na festa, isso era por volta de umas 8 e pouca. A festa, né, já estava acontecendo, tinha docinhos, comida, estava bem divertido. Leandra, quando de repente passou um vento muito assim, mas muito estranho mesmo. E esse vento saiu meio que arrebentando todas as lâmpadas que tinha na festa. E assim, isso não foi o suficiente. Não só esse vento hostil, sabe, estranho, passou pela gente e arrebentou todas as lâmpadas, como junto, não só eu, sabe, mas eu lembro que todo mundo que estava na festa começou a sentir um ar muito estranho, tipo aquele frio na espinha, sabe, como se alguma coisa muito ruim fosse acontecer. Pois bem, tava todo mundo no escuro e meio que paralisado. É até tipo assim, difícil explicar essa situação, mas de coração mesmo, não estou mentindo, ficou todo mundo meio que paralisado, como se todo mundo já estivesse esperando que alguma desgraça fosse acontecer. Bom, tava tudo apagado e passou ali alguns segundos quando de repente a minha tia grita: não, gente, vamos dar um jeito, vamos arrumar umas velas, pegar lâmpada no vizinho e tudo mais. E aí eu me lembro como se fosse hoje. A minha avó, que é católica assim fervorosa, simplesmente disse: fulana, se referindo à minha tia, não, você não vai pegar lâmpada. Vamos todos nos ajoelhar e vamos orar. Só que assim, a minha tia já estava um pouco alterada porque havia bebido e começou a meio que brigar com a minha avó, tipo, ai,
Que orar o quê, mãe? Pelo amor de Deus, a gente tem que ir atrás de lâmpada, senão os convidados vão embora. E começou meio que ali as duas a discutir, sabe? Quando de repente, Leandra, posa, tipo passarinho, sabe? Em cima do telhado da casa da minha tia, alguma coisa muito grande. Como estava escuro, a gente não conseguia ver muito bem o que era, mas era algo muito pesado, pois fez um puta de um barulho nas telhas. Sabe aquelas telhas que é tipo de barro? Então, era exatamente essas. Nós escutávamos aquilo que havia pousado andando sobre as telhas. Todo mundo que estava na festa, até as crianças mais pequenininhas, estavam tão apavorados que ficou assim um silêncio absurdo. Bom, quando de repente o que estava, né, em cima do telhado simplesmente pulou aonde a gente estava. Leandra, eu nunca me lembro de depois ter visto algo tão medonho igual eu vi naquela noite. Era um ser meio humanoide, tinha uma pele esquisita, uma aparência muito estranha e, sei lá, ele parecia não ter rosto. Eu não lembro muito bem assim dos detalhes, porque confesso que eu não consegui ficar, sabe, observando muito. Conforme aquele bicho vinha andando na nossa direção, eu simplesmente abaixei a cabeça assim e fiquei quietinha. E rezando mentalmente, pedindo a Deus para que aquele bicho não me fizesse nenhum mal. Bom, Li, todo mundo aparentemente fez a mesma coisa. Eu acho que o medo foi meio que mútuo, sabe? E aquele bicho parecia estar atrás especificamente de uma única pessoa. E eu acho que vocês já podem estar imaginando quem é. A minha prima. Aquele ser passou, né, a mão ali na minha prima, simplesmente deu um pulo no telhado e foi como se ele tivesse voado dali, porém com a minha prima. Leandra, minha tia ficou louca. Sério, todo mundo, assim, meio que não estava acreditando no que a gente tinha acabado de presenciar. Minha tia então ligou para a polícia, só que quando a polícia chegou, que ela começou a contar a história, meio que eles não estavam acreditando, né? E assim, foi uma noite caótica. Confesso que, como eu era criança na época, eu achei meio divertido, sei lá, apesar do grau da problemática, né, da situação toda. Eu lembro que quando a polícia chegou, tipo assim, foi meio confuso e deu até vontade de rir em alguns momentos, assim, minha tia tentando explicar o que tinha acontecido e, tipo, claramente o policial não tava acreditando muito no que ela tava contando. E o mais bizarro de tudo era que, tipo, todo mundo que tava na festa simplesmente tava confirmando a versão dela, porque todo mundo viu a mesma coisa que ela viu. E aí os policiais ficavam tentando entender, né, para poder ver o que ia fazer diante da situação. Começaram a procurar em vários lugares para ver se achava algum vestígio da minha prima, sei lá, mas nada de encontrar a menina. Só que assim, Li, agora é a parte mais bizarra da história toda. A polícia, tipo assim, junto com todo mundo da família, ficou meio que tipo a noite toda procurando a menina. Quando foi por volta das 6 e pouca da manhã, que já estava todo mundo cansado, a minha tia já não tinha lágrima mais para chorar, uma policial que estava ali ajudando perguntou se a menina não tinha pai e se ela tinha onde ele estava. Minha tia então explicou a situação e aí eu lembro como se fosse hoje, porque apesar de que era bem cedo, eu não tinha dormido. Eu era uma criança bem atentada e eu quis participar de tudo. E aí a policial olhou pra cara do policial assim, e eles meio que, né, se perguntaram, tá, mas a gente tinha que ter ido na casa do pai pra ver se essa criança não está lá. E lembre do detalhe que eu disse que o pai não havia ido na festa, né, ele mesmo se desconvidou porque a amante dele não ia poder ir. E Leandra, não é que quando a polícia chega lá, a minha prima estava dormindo na casa deles? Bom, quando a polícia chegou, tipo, meu tio tomou um baita de um susto, pois nem ele sabia que a menina estava lá. Ele não entendeu nada. E a madrasta inventou uma desculpa de que a menina chegou lá chorando porque o pai não havia ido na festa. E como estava muito tarde, ela chamou a menina pra entrar e ela acabou dormindo. Detalhe ali que essa minha priminha da época, na época, não dormia nem na casa da nossa avó, de tão manhosa que era.
quem dirá ia dormir na casa da madrasta que ela tanto odiava, sabe? Porque, tipo, ela sabia tudo que a menina havia feito ali na família dela. Então, assim, a polícia tirou conclusões de que a menina havia ido sozinha. E ainda deu um esporro na gente pela história que a gente inventou, porque foi como se a gente fosse ali o errado da história, sabe? Como se a gente estivesse querendo fazer o pai da menina passar por alguma encrenca ou algo do tipo. Porém, todos nós vimos o que aconteceu naquela noite. Bom, depois disso, a minha tia tomou uma decisão que foi a de cortar relações 100% com esse meu tio. E a minha prima hoje não tem muito contato com ele, até porque, como eu disse, essa amante, ela é, né, uma maledite e fez outras coisas também muito ruins, assim, tanto para minha tia quanto para minha prima. Mas essa eu acho que sem dúvidas é uma das mais loucas, porque até hoje eu fico me perguntando que diabos foi aquilo que apareceu na festa e buscou a minha prima. E um detalhe é que aquele troço voava, tipo assim, né? E aí o relato acaba por aí. E, gente, essa daí então, assim, se ela é uma maledite, ela é uma maledite das braba, então, porque, gente, como ela conseguiu invocar um ser desse jeito? Porque aí não tem outra explicação, né, gente? Ela deve ter invocado alguma coisa do tipo. E, cara, pensa você ter, tipo, força, vamos dizer assim, tipo, poder, né, pra invocar um trem desse. Mas enfim, muito obrigada por ter enviado o relato, um grande beijo e agora a gente vai pro nosso próximo relato. O nome do nosso próximo relato se chama Quem Assoprava as Velas. Olá, Leandra, peço que não revele meu nome e não haverá nomes no relato, pois eu acho que assim fica melhor, pra, sabe, ninguém ser exposto. Apesar de que esse relato, ele não aconteceu comigo, porém, é óbvio, eu pedi autorização para a dona do relato e ela disse que não tinha problema algum, que eu poderia contar a história, então vamos lá, mas prefiro manter o anonimato dela. Bom, essa história, na verdade, ela acontece há uma vida inteira praticamente com essa minha amiga. Amiga essa que eu fiz na época da faculdade. E assim, eu acho essa história muito interessante e quando eu conheci seu canal, eu logo pensei que eu tinha que mandar essa história. Mas eu acabei enrolando, mas cá estou eu. Bom, essa minha amiga da faculdade, ela não era filha única até os 3 anos de idade, pois ela tinha uma irmã gêmea. Porém, quando ambas estavam com 3 anos, essa irmã dela faleceu. E desde então, Li, ela sempre passou por uma situação muito delicada, sempre no dia do seu aniversário. Bom, quando as duas, né, estavam ali juntas, essa outra irmã dela ainda era viva, elas tinham o costume de sempre comemorar os aniversários juntos. Elas comemoraram, no caso, só 3 aniversários. Mas no de 2 e no de 3 anos, essa minha amiga lembra perfeitamente que a irmãzinha dela, tipo, era completamente apaixonada por apagar as velas. Então, apesar de que elas tinham a mesma idade e deveriam sempre fazer as coisas juntas, a minha amiga sempre, assim, nesses últimos 2 aniversários, deixava a irmãzinha apagar a vela porque ela percebia que para a irmã era uma coisa muito especial, ela ficava bem eufórica. E é aí que vem o detalhe macabro, pois desde que a irmã dela faleceu, todas as vezes que essa minha amiga ia comemorar o aniversário, justo assim na hora que ela ia apagar a vela, alguma coisa antes ia e apagava. E assim, como isso começou a ser uma tradição e foi acontecendo em todos os aniversários, meio que foi dando ali um certo trauma nessa minha amiga. Até que quando ela estava com 13 anos, que inclusive foi o último aniversário que ela quis comemorar, ela pensou que naquele ano ia ser diferente. Ela não ia deixar que o espírito da irmã atrapalhasse. Assim, lhe pode parecer meio egoísmo, sabe? Só que tem algumas partes dessa história que eu acho melhor não colocar no relato, mas dando uma breve resumida, essa minha amiga sofreu muito porque a família não aceitava muito bem a morte da outra menina. Sabe? É como se durante, toda a vida a minha amiga era usada como um tapa-buraco. Apesar de que ela já existia antes da outra menina falecer,
Mas, sei lá, não sei explicar muito bem, mas era algo que deixava a minha amiga muito desconfortável. Então ela decidiu que nesse aniversário em questão, ela não ia deixar o espírito da irmã atrapalhar mais a vida dela. E que ela não ia deixar, que ela ia fazer alguma coisa, mas que ela ia apagar a vela. Isso porque nos anos anteriores não tinha como. A vela sempre se apagava, sempre de maneiras estranhas. Ela já até me contou, mas eu não vou lembrar agora perfeitamente, porque eu estou escrevendo este relato de madrugada e eu também não quero incomodar ela. Mas ela já chegou a me contar, assim, como todas as velas foram apagadas ao longo dos aniversários. Pra você ver que foi algo que traumatizou tanto que ela se lembra perfeitamente. Mas enfim, eu só sei que nesse que ela decidiu que não ia deixar mais o espírito da irmã atrapalhar, quando ela foi tentar ser mais rápida que o tal espírito, alguma coisa simplesmente a empurrou, sameando a menina longe, fazendo com que ela quebrasse um dos braços e terminasse a noite, né, do seu aniversário no hospital da cidade. Minha amiga conta assim que ficou tão, mas tão puta com a situação que desde então nunca mais quis comemorar. E Leandra, até hoje é assim. E ela conta que sempre quando tá perto ali do aniversário dela, ela sonha com a irmãzinha dela. Como se a irmãzinha tivesse chateada porque não vai ter vela naquele ano, sabe? Pra poder ela soprar. Eu sei que parece um pouco ruindade e algumas pessoas até podem achar assim. Mas eu entendo a minha amiga. Pensa, você viver toda uma vida à sombra da morte de uma criança que você não teve culpa, como se você fosse um tapa-buraco e as pessoas ficassem ali, por que uma sobreviveu e a outra não? Eu sei que vocês devem estar curiosos em relação a como a irmã dela morreu, então eu vou explicar agora. Eu acho que isso vai fazer com que a história faça mais sentido nessa parte das pessoas meio que tratarem a minha amiga com uma certa indiferença. Mas as duas estavam na piscina juntas e a outra acabou se afogando. Minha amiga conta que não se lembra de muita coisa. Ela inclusive tentou ajudar e engoliu bastante água e foi levada para o hospital também, tipo, as duas foi. Só que no final das contas a minha amiga sobreviveu e a outra não. Então, tipo, a família ficou muito assim, por que não sobreviveu as duas? Aquela coisa, sabe? Não dá para entender muito bem, Leandra, confesso. Mas enfim, esse foi o meu relato. Acho essa história muito interessante e meio macabra ao mesmo tempo. Espero que você leia. Um grande beijo, sou muito fã do seu canal. Um beijo, muito obrigada por ter enviado o relato. Gente, que história, né? Tipo, meu Deus. Mas assim, eu entendo a menina não querer também, sabe, mais comemorar o aniversário. Poxa, você vai ficar a vida toda à sombra de uma outra pessoa? Sabe? Porque, né, não dá, né, gente? Não dá. Não é saudável isso. Eu acho que foi uma escolha interessante que ela fez de não querer comemorar mais. Apesar de que eu acho que eu teria feito diferente. Sei lá, eu acho que eu teria procurado talvez uma ajuda espiritual pra menina. De repente ela tá precisando, né, pra poder seguir o caminho de luz dela. Sei lá. Mas enfim, um grande beijo. Muito obrigada por ter enviado o relato. Agora a gente vai pro próximo. O próximo relato, gente, se chama Vidas Passadas e o Meu Aniversário. Olá, Leandra, peço que não revele meu nome. Bom, hoje tenho 25 anos, mas desde que me entendo por gente, então assim, desde bem mais novinha, eu não gostava nem um pouco de comemorar os meus aniversários. Eu lembro até hoje que tudo isso começou no meu aniversário de 5 anos. Eu comecei a sentir assim, uma sensação muito estranha e de coração mesmo. Eu não gostava nem um pouco de comemorar. Me dava um negócio ruim, assim, saber que eu tinha que passar pelo meu aniversário. E ao invés disso ir melhorando com o tempo, muito pelo contrário, foi piorando. Bom, gente, eu tive uma outra ideia, então eu tirei aquela boca porque eu tava achando nada com nada, agora estou fazendo outra coisa, né? Mas voltando ao relato. Eu sempre ficava muito mal em todos os meus aniversários. E conforme eu fosse ficando mais velha, isso só piorava. Até que, há mais ou menos uns 2 anos atrás, eu vi um vídeo na internet sobre fazer projeção astral. E foi aí que meio que me acendeu ali uma velhinha na cachola. Eu até procurei algumas pessoas aqui na minha cidade para ver se alguém fazia projeção astral, mas não encontrei ninguém que fazia. Somente numa cidade vizinha, e eu achei assim meio perigoso ir,
até porque não ia ter ninguém para ir comigo. E para quem não sabe, a projeção astral você faz enquanto o meio tá ali desacordado, então eu achei meio perigoso. Até porque quem ia fazer essa projeção astral era um rapaz. E assim, eu vi vários comentários muito bons sobre ele, mas eu não tive coragem. E foi aí que eu descobri que também dava para ver sobre vidas passadas através de cartas. E aí já era uma coisa mais fácil, já que aqui na minha cidade tem bastante cartomante. Então foi aí que eu procurei um, que inclusive foi bem caro, foi cerca de uns 300 e pouco, mas a bichinha era boa. E foi aí que eu consegui descobrir finalmente por que eu odiava tanto o meu aniversário. Então senta que lá vem história, porque é um pouco pesado, mas fazer o que? Finalmente eu descobri por que eu tinha tanto trauma de aniversário, e eu acho que também não era pra menos, sabe? Diante de toda a história. Bom, em minha última vida passada, eu vivi na época da Segunda Guerra Mundial. E eu aparentemente não morava no Brasil, mas eu também não consegui ver onde era, né, essa localização. Quando eu estava completando 5 anos de idade, que foi exatamente quando tudo começou, quando eu passei a ter muito medo de aniversário, exatamente era em um ano da guerra. E a minha família estava praticamente toda presente, fazendo uma comemoração, só as pessoas mais íntimas, mas que eram muito importantes para mim na época, né? Tipo pai, mãe, irmãos, tios, tias, avós e afins. Só que durante a minha festa de aniversário aconteceu uma grande tragédia. Uma bomba gigantesca caiu sobre a nossa casa, fazendo com que todas as pessoas da minha família falecessem, exceto eu. Bom, depois dessa grande tragédia, eu acabei ficando sem ninguém para tomar conta de mim e parei acabando em um orfanato, onde vivi até eu atingir, né, a minha maioridade e poder sair e começar a minha vida. O que, segundo a cartomante, também não foi nada fácil. Só que assim, ela não me revelou depois as outras coisas que eu passei, até porque eu também não quis saber, sabe, Leandra? Acho que só até essa parte, né, do porquê eu odiava tanto o meu aniversário, eu acho que já foi mais que o suficiente. E bom, esse foi o meu relato. Depois de muitos anos eu consegui finalmente descobrir, né, por que eu odiava tanto o meu aniversário. E depois que eu descobri, eu até comecei a entender mais o meu lado. Percebi, né, que tinha acontecido algo de muito ruim e que o meu eu dessa vida, com toda certeza, ainda não superou o que o meu eu da outra vida passada acabou passando, né? E bom, Li, esse foi o meu relato. Eu espero muito que você leia. Sei que não é uma história muito grande, mas, bom, eu pelo menos acho muito interessante. E aí o relato, gente, acaba por aqui. Ó, um grande beijo. Muito obrigada por ter enviado o relato, tá bom? E, gente, que história, né? Isso é muito mais normal do que a gente pensa, sabia? As pessoas terem traumas, assim, de vida passada e não entender muito bem porque nessa vida age de tal forma. E aí depois, né, conforme vai estudando, vai se aprofundando mais, aí descobre, tipo, aí tudo começa, né, a fazer sentido.